Ok. O pessoal tá entrando aí. Vou convidar uma galerinha aqui rapidinho. Razek já entrou. O nosso convidado já entrou, Razek Pérez. E eu vou só chamar uma galerinha aqui e a gente já vai começar. Ok, a galera já tá entrando, isso é massa. Deixa eu só ajeitar aqui o ventilador, senão eu vou. E eu já vou chamar aqui Razek Pérez também pra gente ver. Conexão, internet, essas coisitas. Vou gastar um pouquinho aqui a luz. Tá. Convidando. Olá, muito bom. E aí, Razek? E aí, mano, salve. Tá me ouvindo bem? Massa, perfeitamente, teu áudio tá lindo. Tá ótimo, então. Deixa eu só anotar aqui, ajustar aqui, né? A gente já conversou um pouquinho. Então, mais uma live do nosso mês que estou fazendo sobre lives, né? Sobre projetos autorais, né? Projetos fotográficos autorais. E eu convidei algumas pessoas, né? E Júlio César Pérez, também conhecido como @Razek Pérez, é o nosso quarto convidado. Eu conheci Júlio César num evento de fotografia que teve aqui em Recife, que foi o Recife Image, né? A gente tinha alguns contatos, alguns amigos em comum, e a gente se conheceu, né? Várias brincadeiras e tal. E eu lembro que a gente nesse dia teve umas palestras bem importantes, que foi com Evandro Teixeira, né? E, e Araquém Alcântara, né? Tiveram alguns outros convidados também, mas esses eram os maiores nomes no dia. E rolaram várias brincadeiras. A gente acabou. Eu não conhecia ninguém, acabei conhecendo um monte de gente por intermédio do Elvo, que é um amigo comum nosso. E a gente acabou. Eu conheci diversas histórias, várias pessoas maravilhosas. Eu me diverti muito com Evandro Teixeira, né? E com Júlio César também. E, né, começando, né, Júlio César, ele é pernambucano, paraibano, né, e tem essa dupla estado-cidadania, né? Ele é formado em jornalista, ele também é uma pessoa apaixonada por fotojornalismo, né? Eu tive já fiz algumas fotos, mas não para jornal, mas com essa ideia noticiosa, né? É legal esse desafio de tentar resolver, dar a solução, né? Escrever com imagem um fato, né? Através do fotojornalismo. Ele é formado em jornalismo, ele tem especialização em fotografia, mestrado em comunicação e ele é um doutorando hoje em dia, está fazendo doutorando na UFPE nessa área também, né? Se puder me corrigir. E ele é um grande entusiasta da fotografia. Então, eu queria que você contasse um pouco mais, né, sobre a sua trajetória. Você tá na Paraíba, né? Hoje, Tô em agora. Campina Grande. Massa. Conta um pouco mais dessa sua trajetória como fotógrafo, né? Como é que você se encantou e se tornou um entusiasta da fotografia? Então, primeiramente, boa tarde, né? Queria agradecer a você pelo convite, porque você também é um grande entusiasta, um grande agregador, né? Você e Elvio, para mim, aí no Recife, são duas pessoas que circulam muito, conhecem muita gente e agregam muito na fotografia, né? Então, você pediu para eu me apresentar mais? Uhum.
Então, putz, eu tenho 30 anos, né? Da minha trajetória começou, como você falou, no curso de jornalismo. Participei de um workshop de fotografia, me interessei. Depois, a minha irmã mais velha, ela tinha uma revista aqui em Campina Grande. E ela, um dia, um fotógrafo que ela tinha contratado adoeceu. E eu só tinha feito esse workshop. Daí eu não tinha muita noção de fotografia, né? Ela falou, toma a câmera, vai pro evento. Se as fotos derem errado, eu pego com outro fotógrafo. Mas tem que ter alguém representando com o crachazinho da revista lá. Peguei a câmera e fui. As fotos ficaram uma porcaria, porque, tipo, tava só com flash pop-up. Eu disparando a câmera e o dedo aqui na frente do flash. Ficava uma sombra na frente das pessoas. E aí, nisso, depois desse evento, eu fui pesquisar mais, né? Fiz um curso no Senai, fui me aprofundando por ali, participei de muitos workshops. Elvio eu conheci, inclusive, no workshop de iluminação, que eu fui no Recife, 2011, por aí, 2012. Fui nesse workshop com Elvio e aí fui desenvolvendo, né? E aí, depois que enquanto eu ainda estava no curso, eu peguei alguns freelas com fotojornalismo, fiz muita fotografia social, de eventos, casamentos, essas coisas assim. E aí, depois que eu terminei a graduação, também prestei serviço para jornais aqui da cidade. Fiz uma cobertura uma vez do São João de Campina Grande para o Portal Terra também, que foi bem legal. E aí, depois que eu terminei a graduação, eu resolvi fazer uma especialização. Eu ia fazer aí na Barros Melo, esqueci o AESO. Como? AESO Barros Melo. Isso, a AESO, que é em Olinda, né? Fiz inclusive a inscrição, mas a turma foi cancelada porque não fechou o número mínimo de participantes. Aí depois, em 2014, com esse dinheiro da inscrição da Barros Melo, eu fui para São Paulo fazer um workshop com André Leon. Na volta eu já emendei com um workshop que tinha com Marcos Hermes, que foi no Abril Pro Rock. Marcos Hermes é um fotógrafo de espetáculos, né? Tipo, acompanha vários artistas e tal. E aí eu fui para esse evento e eu dormi na casa do meu pai um dia, era 3 dias de evento. No segundo também, no terceiro dia o meu pai faleceu. Tipo, eu acordei e meu pai não estava mais vivo. Aí depois disso, ficou algumas coisas do meu pai, né? Aí eu fui fazer especialização em Londrina. Aí fiz especialização, tive contato com... tive aula com vários nomes assim da fotografia, tipo Clício. Clício também estava no evento que a gente se conheceu. Clício, são vários nomes lá. E aí, depois disso, voltei para Campina Grande. Os jornais que eu sonhava em trabalhar foram fechando. E aí eu resolvi ir para o mestrado. Aí fiz mestrado em Londrina, né? Onde eu fiz especialização também. Aí terminei o mestrado em 2020. E em 2020 eu fiz a seleção para a UFPE do doutorado. Aí passei e estou estudando a UFPE agora. Isso é um resumo da minha trajetória. Massa, massa. E essa paixão por fotojornalismo, ela surgiu quando? Você tem? Então, foi dentro da graduação mesmo, né? Porque eu tive contato, eu fotografava para alguns jornais e também quando eu estava construindo o meu TCC, eu mergulhei nisso, né? O meu TCC de jornalismo foi sobre fotojornalismo. Então, eu assisti vários documentários. Eu sou apaixonado por fotografia brasileira. Então, eu comecei a seguir um monte de fotojornalistas brasileiros. Tem aquele documentário Abaixando a Máquina. Segui todos ali no Facebook, depois no Instagram. Precisei entrevistar alguns para o meu TCC. Na verdade, era um específico, que era o Wilton Júnior, que é fotógrafo do Estadão. Mas eu conversei com alguns outros amigos dele para poder chegar a ele. E aí eu fui fazendo contatos, fazendo amizades. E foi sempre que tinha algum workshop de fotojornalista, eu tentava participar. E foi por aí. Me apaixonei, mergulhei de cabeça. Entendi. E sobre projetos autorais, quando está falando de projetos autorais, né? Você está com Sem Sombra de Dúvida, né? Seu projeto. E eu gostaria que você falasse um pouco mais o que é esse projeto, Sem Sombra de Dúvida. Então, vamos lá para a origem. Tipo, desde criança eu tenho interesse por personagens. Tem a casa da minha avó, eu moro em Campina Grande, né? Um bairro chamado Liberdade. Então tinha a casa da minha avó, que fica numa rua muito significativa do bairro. Que é uma rua que ela dá acesso à feira do bairro. É como se fosse o bairro de Afogados aí, que tem uma feira, que é bem movimentado e tal.
Então, a rua da minha avó dá acesso à feira, à escola pública, tipo, de ensino fundamental, a creche, a quadra, a igreja. Tem mais algumas coisas ali. Então, tipo, é uma rua bem central, assim. Tipo, é tudo muito perto da casa da Uhum. minha avó. E tem um senhor lá na rua da minha avó que ele conserta panelas. E ele, desde quando eu era criança, eu frequentava a casa dele, eu sou amigo dos filhos dele e tal. E ele tem um Uhum. balcão e eu ficava sentado ali, eu com 5, 6 anos sentado ali, e ia passando aqueles personagens do bairro, né? E ele me falava os apelidos dos personagens e falava para eu gritar e me esconder. Então passava lá, falava alguém que jogava pedra se você xingasse. Aí ele falava, fala agora, Aham. se esconde. Então com isso eu fui ganhando um vínculo com esses personagens, né? Lógico que eu fui crescendo, fui parando de xingar as pessoas. Uhum. E aí, essa é a minha primeira memória, assim, de gostar desse tipo de coisa, desses personagens. E aí eu fui crescendo, eu gosto muito de literatura, né? Então tem uma crônica de Manuel Bandeira, inclusive se chama Evocação do Recife, que ele vai falando sobre o Recife, ele vai falando dos personagens que ele lembrava da infância dele. Aí ele fala da Preta das Bananas, que passava com um chale vistoso de pano da costa. Eu fico só imaginando essa Preta das Bananas. Aí ele falava do vendedor de amendoim e tal. E nisso vai me dando mais memórias tipo, eu em contato com isso vai me trazendo mais memórias da infância. Até no Recife, eu lembro que tinha em Afogados ali, eu passei muitas férias em Afogados. Eu lembro que tinha um cara que ele tinha algum problema e ele andava com uma pena, rodando a pena assim. As Uhum. pessoas chamavam ele de Peninha. Aí a pessoa falava, Peninha, Uhum. cadê tua mãe? Aí ele falava que tá no céu. Ele tem algum trauma porque morreu todo mundo da família dele, sei lá, ficou meio só. Então esses personagens sempre existiram, mas precisei de alguns gatilhos para retomá-los, né? E aí, como eu te falei que eu fui no workshop de André Leon em São Paulo, nesse workshop eu transitei muito pela Avenida Paulista, né? E na Avenida Paulista tem muitos personagens, tipo artistas de rua, tem todo tipo de gente. E eu fiquei muito impactado com aquilo, porque eram muitos personagens. E aí eu resolvi, comecei a pensar em fazer um projeto, né, para fazer uma sequência de fotos sobre aqueles personagens e contar a história. Fiquei muito curioso para saber quem que eram aqueles personagens. E aí eu queria algo meio que grandioso, né? Eu pensava em colocar uma estrutura com flashes no meio da Paulista ali na calçada e fotografar esses personagens. E aí nesse workshop que a gente foi lá no Recife Image, nesse evento, né, no Recife Image, teve duas situações bem significativas que me ajudaram a definir esse projeto. Uma foi a palestra do Carlos Cajueiro, né, que é um fotógrafo aí do Recife, famosíssimo, muito massa ele. E ele apresentou lá um projeto dele que chama Projeto Boia. Que nesse projeto ele pegava... acho que ele contou que partiu de alguma coisa da infância dele também, que ele via as pessoas na praia com câmera de ar de caminhão e tal. E eu fiquei super curioso com aquilo, e aí ele mostrou o projeto dele, que ele fotografava pessoas na praia com boias e também com câmeras de ar de caminhão. Era E mais câmera, é mais câmera é de mais ar, câmera de as ar, fotos que eu conheço é na mais câmera hora. de ar de É, caminhão, né? De é isso. caminhão, então de trator, que são aquelas boias enormes pretas, Gigantesco. e ele fotografava o pessoal na Isso, praia, mais à isso. vontade. Aí ele apresentou lá esse projeto e eu fiquei encantado, né? Eu falei, cara, tipo, com uma coisa tão simples, uma boia, tá ligado? Tipo, não precisa de tanto. Uma boia já dava pro cara fazer uma coisa fantástica, né? Que é um projeto que eu acho incrível. E aí eu comecei a pensar em algo mais simples, né? Não vou pôr uma estrutura com flash, com não sei o que lá pra fotografar na rua. Aí foi o primeiro ponto. E o segundo ponto foi na palestra do Araquém Alcântara, né, que é tipo o mestre da fotografia de natureza mundial e tal. E ele falou uma coisa que me impactou muito, que ele falou assim: se você quer começar um projeto, comece pela sua aldeia, tipo assim, comece por onde você vive. Eu fiquei, caramba, tipo, por que eu vou começar uma coisa na Avenida Paulista se eu posso começar no meu bairro, né? E aí eu trouxe todas aquelas memórias daqueles personagens e comecei a anotar alguns personagens que eu poderia fotografar. E ali de início eu tinha pelo menos 10.
E aí é um problema que tem é você convencer esses personagens a posar para você. Porque aí Aham. são pessoas bem. Como é que eu posso chamar? Underground. É isso, tipo isso. É, fora de. Outsiders. Outra. É Outsiders. outsider, isso. É outsider. Fora de qualquer lado. É isso. Então, para eu me aproximar dessas pessoas, aí eu tive que trabalhar isso, né? Porque aí você faz o primeiro, aí para o segundo você apresenta a foto do primeiro, para o terceiro você apresenta dos outros dois, diz, olha, fulano deixou, você deixa? E aí tem toda uma negociação, uma conversa, né, para que você consiga. E aí eu lembro que eu comecei primeiro com um personagem, o primeiro que eu fotografei, ele tem a feira do bairro, né, como eu falei, ele tem uma peixaria lá. E ele anda com cachimbo. Ele é um personagem porque, tipo, no Natal ele se veste de Papai Noel e distribui presentes. Sempre ele tem alguma coisa. Quando teve uma vez que um político ganhou a eleição, ele vestiu como se fosse um Jesus, fez uma cruz enorme e saiu como se fosse pagando uma promessa até o local da comemoração. Então ele é bem Aham. desse tipo de personagem. E aí ele tem uma peixaria que ele fica lá com um chapéu de marinheiro e com um cachimbo. E, tipo, muitas vezes ele tá lá sem camisa, cortando peixe e tal. Tipo, um marinheiro Popeye, sabe? Ele já foi marinheiro, inclusive. Aí eu comecei por ele, porque tipo, ele tem um negócio e tal, ele me conhece desde a infância. Aí eu fui lá, fiz a foto dele. Aí o segundo é um personagem que tem tipo, ele, quando ele nasceu, ele teve um problema de saúde, ele tomou umas injeções, como a mãe dele explicou, e ele, tipo, ele teve problemas no desenvolvimento dele intelectual, né? Então, para eu conseguir conquistar ele, eu fui lá, conversei com a mãe dele, o irmão dele me conhece. Então, o irmão dele, não, esse menino é neto de fulana, tipo, ai, não é para fazer nenhuma maldade não essa foto, né? Eu, não. E aí, com ele, eu tive... Porque aí, por exemplo, nesse projeto, né, como eu falei, eu queria uma estrutura. E aí, um certo dia, eu sonhei com um guarda-chuva. Tipo assim, cara, se eu fizer foto com um guarda-chuva, uma sombrinha refletora. Aí eu entrei lá no site da Marco, comprei uma sombrinha refletora. E aí eu fui no senhor que tem aqui no bairro, que ele conserta sombrinhas. E aí, primeiro eu fui no marceneiro, na verdade eu fui nele, perguntei se ele tinha um cabo de madeira, tipo, com Uhum. o apoio de madeira, né? Para ele instalar. Ele instalou um, mas estava bem sofrido, assim, tava bem. Era um cabo bem, sei lá, velho. Aí eu perguntei para Uhum. ele que se eu mandasse fazer um de madeira, tinha como instalar. Aí ele me deu as dimensões, aí eu fui no marceneiro, mandei fazer um cabo de madeira e ele instalou. E nesse cabo tem uma pecinha que eu tenho da Macro, inclusive, que eu instalo nela com parafuso no cabo e adapto o flash. E aí, quando eu disparo a câmera, o flash dispara na sobrinha refletora e reflete no personagem, Uhum. lançando luz. E aí, por isso o nome do projeto é Sem Sombra de Dúvidas, né? Porque sempre agregado a essas fotos eu tenho um texto, eu escrevo um perfil do personagem, falando quem é ele, por que ele é assim. E é como se fosse tirar a sombra aqui. Porque, por exemplo, são Uhum. personagens que a maioria das pessoas conhece só por apelidos, né? Ou por características Uhum. peculiares inerentes a ela, né? E aí eu lanço uma luz sobre esses personagens. Deixa eu te perguntar, então, né, essa ideia da sombrinha, o teu trabalho em si, ele não é só você procurar um personagem e fazer uma foto dele, né, segurando uma sombrinha, né? Digamos que a sombrinha ela faz parte da narrativa, mas o seu projeto é muito mais algo, digamos que antropológico, né? Você faz um estudo daquele personagem que é conhecido pelo bairro, mas as pessoas não necessariamente conhecem ele ou a história de vida dele. Como é que funciona isso? Como é que você trabalha essa ideia de apresentar essas figuras para a sociedade onde é que ela vive, por exemplo? Exato. Então, eu venho do jornalismo, né? Então, no jornalismo a gente aprende a traçar perfis, né? Tipo, teve uma professora muito importante na minha vida, inclusive ela faleceu este ano, né? Ela teve um câncer, lutou vários anos contra um câncer. E ela, na disciplina dela, era de língua portuguesa, então ela ensinava a gente a traçar perfis, né? Como traçar um perfil, como fazer uma entrevista de perfil. Então, devo isso muito a ela.
Então, quando eu chego no personagem, por exemplo, muitos deles eu tenho já uma memória da minha infância ali, que eu cresci naqueles personagens. Né? No caso dos personagens do meu bairro. Então, quando eu vou traçar esse perfil, eu já puxo algo da minha memória e começo a escrever. Mas sempre vai ter dúvida, tipo, como é que é o seu nome completo? Porque, por exemplo, eu sempre começo o texto com o nome completo do personagem. E aí eu boto o nome completo, tipo, quem é essa pessoa, depois eu coloco o apelido, e aí vou esmiuçar tipo, de onde eu conheço ela e quem é ela, né? E para eu saber quem é ela, eu tenho que perguntar para ela. Ou, por exemplo, no caso daquele que eu falei que tinha uma dificuldade intelectual, tinha que perguntar para os pais dele, tipo, por que ele é assim? E aí é meio que isso. Daí tem, por exemplo, chegou um ponto no projeto que eu fiz vários personagens do meu bairro, e aí eu quis. Ainda tem outros do meu bairro que eu quero fotografar, mas tem umas pessoas que são muito complicadas. Tipo assim, eu não quero, eu tenho vergonha. Normal. Tem uns também que não Normal. querem porque não querem. Tem um cara que, Uhum. tipo, eu sou apaixonado por ele porque, tipo, ele fica no sinal com o apito e fica como se ele fosse o guarda. O sinal fecha, ele vai lá pra Ah, janela, como se massa. fosse parar, e quando o sinal abre, ele manda as pessoas passarem. E aí eu lembro que eu fui conversar, e ele pede dinheiro também no sinal. E aí eu lembro que Uhum. eu fui conversar com ele, né? Aí eu cheguei logo com a moedinha na mão, oi, tudo bem? Então uma moedinha. Aí dei umas moedinhas pra ele, aí comecei a conversar com ele, e tal, porque eu tenho um projeto assim. Aí eu não quero não. Aí eu falei, não, mas e tal. Ele me entregou meu dinheiro e falou, meu pai é policial, eu vou mandar ele prender você. E eu, valeu, tchau. Então tem uns que são inegociáveis, entendeu? Uhum. Tem um que eu gosto também, que esse é da minha infância também, que ele é cego Uhum. e ele fica no centro pedindo dinheiro, né? Então ele tem um jargão, né? Que ele fica, uma esmolinha pelo amor de Deus, uma esmolinha pelo amor, uma esmolinha pro ceguinho pelo amor de Deus. Aí, e com a baciazinha dele. Então, eu fui lá conversar com ele, né? Aí ele falou, você vai me dar quanto? Aí eu falei, não, é um projeto e tal. Aí ele, eu só vou se você me der algum dinheiro. Aí eu lembro que eu tinha uma nota de R$ 20 no bolso. Aí eu peguei e falei pra ele, eu só tenho R$ 20 aqui. Aí ele, mas eu só vou dar 10. Aí ele pegou e pediu pro mototaxista trocar o dinheiro e ficou com os 10. Eu fiquei, como é que ele sabe que isso é 10, tá ligado? Aí eu consegui tirar a foto dele. Esse é uma história bem pesada, assim, porque ele ficou cego porque ele levou um tiro na cabeça, tá ligado? Tipo assim, é muito. Nunca imaginei isso, tá? Ele tem uma cicatriz aqui de uma Uhum. cirurgia, mas eu nunca tinha imaginado que foi por causa de um tiro. Iam matar outra pessoa, o irmão dele, na verdade. E ele só tinha ele em casa e ele sofreu um tiro e ficou cego, tá ligado? Aí são esse tipo de história, assim, que eu me deparo. E é legal que é uma coisa que a fotografia ela traz muito pra gente, né? Ainda mais se eu for pensar, né, como fotojornalista. Mas geralmente quando eu vou fazer algum retrato, vou fazer algum tipo desse trabalho, é, é, o, o trabalho em si é muito mais você conversar, conhecer a pessoa, né? Ter um contato para que ela se permita ser fotografada. E em cima daí você fazer um trabalho. E acho engraçado que às vezes a pessoa fala, não, pô, suas fotos são massa, né? Você tem experiência, alguma coisa assim. Mas às vezes é muito mais aqui o bate-papo, a conversa, uma troca de ideia, parará, 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 que o pessoal se solta, relaxa, pronto, né? Desarmou. Agora eu vou conseguir realmente fazer o retrato daquela pessoa, né? E é massa essa questão da fotografia, né? A vida do fotógrafo, tanto fotojornalista como essa questão de projeto autoral, que a gente carrega muita história, né? Às vezes tem muito mais Sim, história do que fotografia. São muitas histórias por trás daquela fotografia. Você contando aí, eu lembrei num trabalho que eu fiz com a minha avó também, que acabou virando um projeto autoral, e eu comento isso, né? Que minha avó já tem uma certa idade, né? Então ela tá super ranzinza já, reclama de tudo, sem saber o que tá reclamando e tal, tá sempre emburrada. E as fotos que eu fiz dela foi justamente ela sorrindo, né? Pra gente ter uma lembrança e tal. E às vezes tinha acabado de rolar uma confusão, sei lá, xingar meia dúzia de pessoa,
Aí quando ela para, relaxa, eu vou lá e cleque. Só que por trás daquele sorriso tem muita história para contar. E é massa que quando você vai rever essas fotos, rever esse material, essa memória, essa lembrança tem. Então eu fico imaginando, né, que da maneira que você fotografa esse pessoal, você conhece novas pessoas e toda vez quando você vai ver, né, como é que fala? Você vai rever, revisitar essas fotos, por mais que a história da pessoa seja uma história dura, uma história triste, o momento, a troca que você teve com ela vai te trazer um sorriso, uma boa lembrança. E acredito também que a pessoa que está recebendo aquela foto, ela vai sentir aquela mesma coisa. Ela pode até não lembrar de como você é, quem fotografou, mas ela vai lembrar que aquele momento ali teve uma troca muito boa. Isso é mágico demais, né? Para fotografia. Você contou de muitos personagens, né? De alguns personagens que você fez, e a gente já conversou um pouco antes, você tem uma pretensão de fotografar, tem bastante gente na sua lista, né? Cada lugar que você vai, você conhece mais gente, acha interessante, já fica ligado nisso. Por volta de quantos personagens você já tem registrado hoje para esse projeto, para esse tipo de trabalho? Então, eu tenho cerca de 20 personagens, até então. Daí Uhum. eu joguei no perfil do projeto, né? Acho que são 7 que você me falou, né? Que, assim, Uhum. para eu escrever sobre esses personagens, eu preciso estar inspirado. Tipo assim, não é algo é uma coisa que eu faço por prazer. Então, tipo, é meu prazer sentar e escrever sobre esses personagens. Então, tipo, geralmente tem Tipo de umas. jornalista, né? Vai. Então, mas aí sempre tem umas cobranças, né? Os amigos, ai, cadê? Tu não postou mais, não sei o quê, acabou o projeto. Não, gente, não acabou o projeto. Mas eu preciso me sentir muito bem para sentar e escrever. Tipo, é o meu momento de prazer ali, sentar e fazer isso. E agora, como a gente tá no meio da pandemia, né? Tipo, tive várias bads e tal. Agora também entrei no doutorado e eu tô, tipo, me dedicando um bocado também. É outro projeto, né? Estou me dedicando muito a isso, aí tá um pouco de lado, mas, tipo, acho que tem uns 2, não, menos de 2 meses, tem uma amiga minha, que ela é um personagem também, ela tava tomando uma cerveja ali na feirinha, aí ela me mandou uma foto que tava na feirinha, aí, vem aqui e tal, pra gente ver e tal, aí ela tava com mais 2 personagens, e aí eu ia sair de casa, eu falei, cara, eu vou levar a sombrinha. Aí levei a sombrinha lá e fiz a foto de 3 personagens, assim, muito massa. Aí, Com tipo, um é tipo flex isso só. que acontece. Não, Aham. quase que um Eu clique tô só. exagerando. Tô brincando. Aí é tipo isso, mas pronto, eu tô falando do projeto agora e já tá me dando uma vontade de escrever, tá ligado? Uma emoçãozinha assim, caraca, eu vou escrever. Pode ser que saia uma coisa daqui pra amanhã. Uhum. Massa. E assim, você tem alguma meta para fechar esse projeto? Eu quero chegar a 5.000 pessoas, 5.000 personagens, 10.000 personagens. Não, quero trabalhar durante tanto tempo. Eu quero fechar um livro, sei lá, contando essa história. Eu quero trabalhar só o estado, ou só o meu bairro, ou só a minha cidade, com tantos personagens. Ou quero Então, trabalhar o mundo inteiro, não sei. Pode ser uma meta não, ambiciosa. Pegar um foguete aqui para Marte, fotografar em Marte, não sei. não. É mais a questão da aldeia, né? Fotografe só Uhum. aldeia. Eu tô muito nisso. Então, por exemplo, eu morei em Londrina agora, né? Acho que passei 3. Tipo, eu já morei em 2015, né? Para fazer especialização, morei 1 ano. E agora eu morei 2 anos do mestrado, mais 1 ano de pandemia. E, tipo, eu tenho um vínculo muito grande com a cidade, assim. Eu gostei muito de lá. E tem muitos personagens de lá que eu conheci. Tipo, lá tem um calçadão. E eu gosto muito, tipo, tinha dia que às vezes eu levava livro e ficava estudando no calçadão. E às vezes, quando eu tava, tipo assim, eu tô meio exausto, não quero escrever nada hoje, tipo, da dissertação, não quero pesquisar nada, vou fazer ali um ócio criativo, tá ligado? Aí eu ia pro calçadão, ficava sentado no calçadão só observando as pessoas. Então, tipo, tem uns 10 pelo menos que eu conheço ali. Tem um cara que anda com fone de ouvido gritando. Tipo assim, ele fica escutando música e cantando, gritando. Tem uma mulher que Uhum. cata latim e xinga outras pessoas. Tem um cara que parece um personagem das pegadinhas de Silvio Santos, sabe?
Tipo, ele fica com o celular dele no ouvido, xingando as pessoas que estão passando na rua. Ai, tem um cara assim, eu, caramba, como assim? Ele fica gritando palavrão, fica fazendo que tá falando com alguém, tá ligado? Aí eu já conversei com ele. Ah, tem vários, cara, são diversos. Então é uma cidade que eu quero voltar para fazer essas fotos. Tem um cara que se veste de Jesus na Páscoa. E teve um outro período que ele tava vestido de outra coisa, que dava para fazer um contraponto, cara. Mas eu não lembro agora. Tem um que se veste de Chaves e tem um barril e fica ali tirando foto com crianças. E ele vende umas Uhum. coisas lá também. Tem um astronauta, que é um cara que. Esse eu peguei até o telefone. Eu peguei o telefone de alguns, né? O astronauta, ele anda, tipo, meio-dia com uma roupa prateada de astronauta e um capacete na cabeça com a bandeira do Brasil. E às vezes ele anda com estilingue também. Acho que ele já se Uhum. candidatou a vereador, alguma coisa assim. Mas é um estilingue gigante que ele tem. Tirei uma foto dele como se estivesse atirando na lua, jogando pedra na lua, na verdade. Então, é um lugar que eu pretendo ir. O Recife também, tipo, sei de vários personagens no Recife. E agora, né, como eu estou estudando lá, provavelmente eu vou ter que morar lá em algum momento. É um lugar que eu quero fotografar muito também, muitos personagens. É mais essa coisa de fotografar personagens de lugares onde eu tenho um vínculo afetivo, né? E quanto à meta, Massa. eu não tenho meta de números, mas a ideia de livro é uma ideia que me vem muito na cabeça. Tipo, muitos amigos falam, se tu fizesse um livro, eu era o primeiro a comprar e tal. Aí é uma ideia que me entusiasma. Massa. Eu ia perguntar um negócio aqui, mas acabou respondendo, né? Que você acabou começando no seu bairro, né? A ideia da aldeia. Você começou no bairro da Liberdade, não é isso? E que fica Isso, na cidade de Campina Grande. E depois legal. você expandiu para o centro com esses personagens, né? E eu ia perguntar se você pretende buscar novos lugares, novos personagens, mas você já me respondeu, né? Você tem interesse aí em Londrina, né? Recife. Você tem ideia, você pensa em voltar a São Paulo para poder fazer algum tipo desse trabalho também, ou vai deixar para um posterior? Então, cara, É que você em teve a São ideia inicial de Paulo, começar na Paulista, né? Não, vou começar na Paulista e é, tal. Aí você falou, não, para que eu tenho que sair daqui, pegar um avião, pegar trânsito, pegar não sei o que, para poder montar um lugar e fotografar, se eu posso fazer na rua da minha casa, né? No meu bairro. Aí tô pensando, como você comentou inicialmente, pensando em fazer em São Paulo, se você acha, né? Se você pretende ir lá, ou se você acha que talvez, sei lá, os personagens que você já tenha já vão render um bom trabalho. então, cara, é que assim, São Paulo eu vejo. É um lugar que tem muitos projetos também, né? Por exemplo, aquele São Paulo Invisível. É um projeto que eu sou Aham. apaixonado pelo São Paulo Invisível. E eles dão visibilidade a muitos personagens que eu imaginaria, sabe? Então, eu acho que não, porque assim, é uma cidade que eu passei acho que foi 5 dias que eu passei em São Paulo. Não tem esse vínculo todo. Era mais uma questão de ter uma ideia, de ter um projeto, assim. Acho que foi Aham. lá onde veio o sonho de, ai, cara, eu podia fazer isso, sabe? Mas eu não tenho vontade de ir em São Paulo, não. Eu acho que é mais em lugares que eu morei mesmo, sabe? Ou que eu moro. Entendi. Eu acho que é Massa. que eu convivo ali no cotidiano, que eu percebo esses personagens e eu tenho um afeto, assim, por eles, sabe? Uhum. Deixa eu te perguntar também, né? Esse seu projeto, né, que é um registro antropológico desses personagens, né? Você não só vai lá e fotografa, você literalmente documenta, né? Você cria a imagem dele, faz a ficha técnica e como foi esse encontro, né? Esse contato. Então você dá essa visibilidade a anônimos que andam na rua. Isso é um negócio interessante. Tem muita gente que a gente vê na rua, né? Eu até comentei contigo, tem um personagem aqui na em Recife que ele vende umas flores de sabão, né? Aí tu vai ver, você vê ele 11 horas da noite cheio de flor ainda vendendo, que acabou não vendendo nada no dia, e fica ali rodando, começa a caxangar. O cara roda a cidade toda a pé. E eu queria saber de você, né? Quais são as suas referências, né? Fotográficas para poder fazer esse seu trabalho, esse seu projeto. Então, cara, quando eu comecei, tem um fotógrafo aqui de Campina Grande que, tipo, é um cara incrível, eu sou muito fã dele. Chama César de Cesário. Eu lembro que acho que em 2006 ele teve um projeto que chamava Anônimos Famosos. Então ele pegou alguns anônimos ali do centro da cidade. Tipo, tem um que chama Gavião. Gavião é um cara que
se fantasia de várias coisas para ficar na frente da loja distribuindo panfleto ou com megafone. E eu conheço Gavião desde quando era criança, tipo, eu lembro, porque ele já se candidatou a vereador também. Eu lembro que uma vez eu estava numa parada de ônibus com a minha mãe e ele ia pegar o mesmo ônibus que a gente. E ele estava sem fantasia. E eu não conhecia ele sem fantasia, né? Sempre ele anda pintado e tal. Aí ele se apresentou e conversou com a gente. E aquilo foi marcante para mim. Eu lembro exatamente da parada de ônibus onde eu estava e ele chegou, sabe? Ele morava no bairro que eu já morei. Então, César de Cesário fotografou ele e outros personagens, sendo que no caso de César ele levou para o estúdio. Então, tipo, ele pegou os personagens da rua, levou para o estúdio e fez as fotos. E essas fotos estamparam paradas de ônibus. Então, eu lembro em 2006, por ali, eu saía do colégio, ia pegar o ônibus e tava lá aquelas fotos. Eu achava incrível. Então, é uma referência para mim. Tem um livro que eu comprei já depois que eu comecei esse projeto, chama Senhoras e Senhores, que é do Orlando Brito. Que é um livro, assim, eu lembro que eu comprei o livro e eu postei no Instagram, que é um livro que eu já amava antes de conhecer. Porque, tipo, ele pegou vários personagens do Brasil, né? Ele conta que uma vez ele estava no aeroporto, ele encontrou Luiz Gonzaga, já velho, tipo, já sem fama, com a sanfona dele do lado, no aeroporto. E, tipo, e sem ninguém dar atenção, sabe? Sem ninguém chegar para tirar uma foto. E aí ele, para pedir um autógrafo na época, né? Porque o livro é de 93, ninguém andava com tanta câmera assim, né? Então, ele começou, isso deu um estalo nele. Aí outro dia ele estava no aeroporto também, ele encontrou já Oscar Niemeyer velhinho esperando o avião e tal. E aí ele resolveu pegar personagens do Brasil, que estavam idosos, para fazer esse registro. Então, acho que ele tem de Zé Cat, e ele conta, eu não lembro se ele conta a história de cada... Porque, assim, eu conheci o livro antes de começar a publicar as fotos, mas eu já tinha começado a fotografar. Aí eu não lembro se ele, no projeto, ele escrevia a história de cada personagem, mas ele tem uma parte lá do livro que ele conta como ele começou o projeto e as dificuldades de fotografar alguns personagens. Então, acho que Zequete é o mais marcante, assim, acho que ele fotografou Zequete, acho que poucos dias antes dele morrer, e também foi difícil encontrar ele, porque ele nunca estava em casa, e ele foi encontrar ele num bar. E Orlando Brito andava com um tecido vermelho, que ele usava como um elemento de ligação em cada foto, né? Como eu uso a sombrinha, ele usava um tecido vermelho. E aí tem, acho que o primeiro personagem que ele fotografou era em preto e branco, depois ele passou a fotografar todos em colorido. Então é outra inspiração para mim. E nessa coisa de contar a história das fotos também, tem um livro que chama Caçadores de Luz, que não é sobre isso, mas é um livro de três irmãos, né? Alan Marques, Sérgio Marques e Lula Marques. São três irmãos que fotografam em Brasília, ali eles estão dentro do cenário da fotografia de política e tal. Eles têm um livro que eles contam histórias de fotos que eles fizeram. Então, foto de desastre. Então, eles começam lá contando como é que eles chegaram naquele desastre numa mata fechada e tal. Então, eu tenho uma pira nisso, de ver como foi feita aquela foto. Tanto é que no meu projeto, né, sempre eu posto uma foto colorida, que é a foto que eu vou contar a história do personagem, e eu posto uma foto em preto e branco, que é a que eu vou contar a história da foto. Tipo assim, para eu fazer essa foto, eu tive que acordar cedo. Eu tive que dar R$ 10 na mão no potinho do cara. Do cego. Tipo isso. Eu tenho que contar a história da foto. E eu tento ser o mais honesto possível. Mas já teve um personagem, ele tá publicado lá, que eu contei a história dele, ele é tipo um profeta, que ele fica no centro, ele tem a barbona. E aí eu contei a história dele, Placa né? na mão. Bem religioso e tal. Aí veio uma menina e comentou: ai, eu acho que ele nem é cego, sei lá. Ele é vizinho dela. E ele liga som alto, ela falou que ele não tinha nada de santo. Aí eu fiquei, cara, eu escrevi o que ele me falou, tá ligado? Tipo... Acontece. Mas deixa eu... Pera aí, rapidinho. Razek Pérez. Deixa eu te perguntar outra coisa, né? Você falou a questão de visibilidade, documentação. E qual é a técnica, né? Falando um pouquinho mais técnico, né?
Já falou muito dessa parte poética. Qual é a técnica que você usa para fazer essas fotografias? Você pensa no enquadramento? Você falou que faz uso do flash. Eu queria que você descrevesse um pouquinho mais. Você fez uma adaptação de uma sombrinha, né, para poder fazer essas fotos. Eu queria que você descrevesse um pouquinho mais como é que você faz essa técnica, como é que você desenvolve as suas fotografias para ter essa identidade. Então, cara, a questão da técnica, eu devo um pouco disso a Elvio também, do workshop de iluminação de Elvio. Teve também dois Uhum, professores que foram bem importantes. Foi Dani Hajduk, que é um professor lá de Londrina. Na especialização ele deu aula sobre iluminação de estúdio. E Clício também. Tipo, tive uhum. dentro das aulas teve uma parte que a gente foi para o estúdio com o Clício, montar a luz e tal. E aí eu fui pegando essa questão da luz. E aí, como eu te falei, eu montei uma sombrinha com uma sombrinha refletora, né? Eu fiz tipo um guarda-chuva, né? Com uma sombrinha refletora. E aí eu tenho um adaptador que eu coloco lá no cabo da sombrinha, coloco o flash para cima, para ele refletir, né? E eu uso Uhum. o flash em modo remoto, né? E eu disparo ele a partir do flash pop-up. Tipo, eu não coloco adaptador, porque Ah, senão ia ficar muito eu longe pensei e que você tal. eu pensei que você usasse rádio flash. No próprio Não, pop-up você já resolve. isso, Mais raiz depois, né? ainda, tá certo. Hã? Tá certo, mais raiz ainda. Então. Mais E aí, raiz ainda. sim. E aí tem as questões do. Por exemplo, com flash remoto, não é de qualquer distância que eu vou com o pop-up. Não é de qualquer distância ou de qualquer posição que eu vou conseguir disparar. Uhum, Também no começo eu acho que eu estava usando só 50 mm. Eu queria deixar isso como um parâmetro. Mas eu acho que já teve uhum. outras fotos que eu fiz sem a 50. Não tenho certeza. Mas provavelmente eu acho que eu fiz todos. Não, acho que são todos com a 50 mesmo. São todos. Isso. É que eu tava pensando nas últimas que eu fiz, mas foi com a 50 também. Acho que eu falei que eu Uhum. fui na feirinha, mas foi com a 50. E eu tenho alguns problemas, né, com a iluminação, por exemplo. Porque tem personagens que eu fico pensando assim, ai, essa é a oportunidade. Então eu não posso marcar com personagem, tipo, ai, de 4 horas da tarde, a luz vai estar assim, aparece lá pra gente fazer a foto em tal lugar. Tipo assim, teve alguns personagens, tipo Miriam, é uma mulher aqui do meu bairro, que eu conheço ela desde criança também, que ela toma a cervejinha dela, ela gosta de dançar o sambinho dela, e ela, quando ela tá já um pouco bêbada, ela meio que vira outra pessoa, passa gritando. Ela é muito engraçada, eu amo Miriam. Já tomei uma com ela, inclusive. Aí Uhum. ela, como é que se diz? Com ela, eu marquei, porque ela falou que ela não queria sair de qualquer jeito. Aí ela marcou comigo num bar, que era da amiga dela. Ela me convidou, né? Ah, eu vou estar no bar de tal hora. Aí ela foi, passou batom, inclusive o batom é da cor da camisa dela. Foi toda produzida. E aí eu cheguei lá pra fazer a foto dela. Mas geralmente são personagens, por exemplo, o que eu falei que ele tinha problemas e tal, que ele tomou uma injeção quando ele era criança, eu fui na casa dele, né? E aí eu fiz a foto na frente da casa dele. Mas geralmente eu tento pegar os personagens por lugares onde eles circulam, né? Tipo assim, eu não quero desvincular Entendi. disso. Tipo assim, então Miriam Da toma rua em si, cerveja né? naquele bar. Como? Da rua onde é que ele geralmente tá, né? Isso. O cego, por exemplo, que eu falei que eu tive que dar R$ 10 pra ele. Aí eu fui lá onde ele tava. Ele tá lá em pezinho no lugar onde ele pede, né? Uhum. E aí tem a questão da luz, né? Porque, tipo, é, eu não posso estar controlando. Aí só pode ser de 4 horas, de 8 horas da manhã, eu não posso. Então, às vezes, a técnica. Porque a minha técnica, a ideia era, tipo, sair o personagem um pouquinho, tipo, um pontinho mais iluminado do que o cenário. Mas quase nunca isso é Uhum. possível, por N razões. Teve um personagem, deixa eu ver, por exemplo, Mas aí você passa os últimos que eu Photoshop. fiz. Hã? Aí você passa Photoshop rapidinho. Então, eu tenho Tô muito brincando. essa questão também de tirar a foto e já jogar. Tipo, Ah, do tem fotojornalista, retoques. eu sei. Eu tenho a Então, mesma criação, velho. É o que saiu na câmera, no clique, tá pronto. Não tem que mexer em nada, não. exatamente. É Então, que eu eu tenho muito brinquei agora. disso. Eu tenho muito Aham. disso. Então, por exemplo, tem um amigo meu, Julian, eu já publiquei foto dele. Então, eu Uhum. lembro que eu ia viajar, eu ia para Londrina, tipo, faltava uma semana para ir para Londrina, e Julian ia fazer, ele é um homem trans, ele ia fazer a cirurgia de retirada das mamas.
E aí, tipo, Uhum. ele ia fazer a cirurgia no dia seguinte e eu ia viajar uma semana depois. E ele tinha um período de recuperação. Então, tipo, se eu não tirasse naquele dia, eu só ia poder tirar quando eu voltasse de viagem. E aí eu combinei com o Julian. E aí eu lembro que eu dormi, cara. Tipo assim, vou tirar um cochilo de 2 horas da tarde, a gente combinou de 4 horas. E aí eu peguei no sono. Ele grafita e eu ia fazer em frente, eu fiz, né? Em frente um grafite dele. E aí eu cochilei, eu acordei tipo 4h30, comecei a ligar pra ele não atendia e eu fiquei meio desesperado ligando. Aí ele falou, não, não, beleza, eu vou aí. Tipo, é quase, é bem perto da casa dele o grafite. Aí ele foi lá correndo, mas a luz não tava como eu queria já, tá ligado? Então aí, tipo, a foto não ficou como eu queria, mas tinha um registro, tipo assim. Uhum. É mais importante o registro, ter o registro do que não ter, né, na verdade. Do que a estética Aham. pra mim. Entendeu? É meio é bem fotojornalismo isso também. É, e tem coisas também que você, às vezes o acaso é que vai dar justamente esse colorido, né? Essa diversidade no trabalho, né? Essa ideia de você ter sempre o sol, o pôr do sol, às 4h30 da tarde, aquele sol alaranjado, aquele céu, não sei o que dizer. Talvez aquilo ficasse muito artificial, apesar de ser natural. E possa ser que essas variações, né, como são personagens diversos, variados também, isso possa ser que dê até mais força ao seu trabalho, né, futuramente, do que ter essa fotografia meio que quase que de estúdio, né, do lado de Sim, fora. Mas sim. eu tô falando só pra você não se preocupar, ai, perdi uma foto e não sei o quê. São coisas que às vezes o acaso ele traz isso. Eu estou falando isso, eu não sei se você sabe, eu repito essa história como se fosse um mantra. Eu perdi todo o meu catálogo do Lightroom há um tempo atrás. Pois é, 98 mil fotos catalogadas, eu não perdi as originais, e eu tive que, nesse período da pandemia, eu comecei a refazer, inclusive dos projetos, refazer tudo, começar do zero e tal. E eu encontrei um monte de foto que na época, assim, eu tinha julgado que era uma foto ruim e tal, e são fotos assim que dá pano pra manga, sabe? Tem um trabalho massa. E eu mudei um pouco o crivo, né, de exigência e tal, mas se fizer algum ajuste na foto, ela fica uma foto bem interessante. Então talvez, né, essa ideia vou descartar porque não está na luz ideal, possa ser que aquela foto seja mais forte por não estar na luz ideal do que as outras, seja mais marcante. Mas legal essas histórias, né, que você tem contado, né, essa questão do corre-corre e tal. E eu acredito que isso já seja uma pergunta que eu ia fazer, né? Qual foi, né, o que é ou qual foi o maior desafio, né, que você tem nesse projeto, o Sem Sombra de Dúvida? Né? O que é mais difícil, ou o que foi mais incrível de realizar com essas fotos desses personagens? Então, a dificuldade, como eu falei, maior mesmo, acho que são duas. Uma é convencer o personagem a posar ali pra mim. Outra é, como é que se diz, parar pra escrever. Acho que são as minhas duas maiores dificuldades. Não é uma dificuldade pra mim escrever, mas eu tenho que estar super afim de escrever, tá ligado? Tem duas histórias que eu gosto muito, assim, que é sobre esse corre-corre e tal. Uma é de um personagem que eu conhecia, tipo, conhecia ele desde quando eu era criança. Inclusive nos meus stories, de vez em quando eu postava vídeos dele e tal. Ele era vizinho ali próximo da casa da minha avó e tal. Ele cresceu e ele meio que se debandou, assim, teve problemas com drogas e tal, e ele tava meio que morando na rua. Ele tem família e tal, mas ele meio que não optou, né? Não sei, acho que ninguém opta por isso, mas a situação dele era de rua. E aí ele ia passando uma vez, eu tava lá no Senhor que Conserta Panela, né? Que é quase em frente quase do lado da casa da minha avó, que é aquele que me disparou de falar os apelidos das pessoas e tal. Xinga e se E, esconde atrás do balcão. e aí o apelido desse cara é Piaba, né? E aí Piaba ia Uhum. passando na frente da casa da minha avó. Sempre ele tava por ali olhando o carro, sabe? Tipo, tem a feirinha, as pessoas estacionam o carro ali na rua pra ir na feira. E ele ficava ali olhando os carros pra ganhar as moedas. E aí ele ia passando, cara. Tipo, ele tava com a camisa meio social, com uma gravata, com cabelo loiro pra cima, assim, e um óculos tipo um Uhum. Juliette. E eu falei, Piaba, vem cá.
Aí ele, aê, tal, me arruma R$ 1 aí, acho que eu tinha R$ 1. Eu pedi pro velho das panelas, dei R$ 1 pra ele. Sempre dava moeda pra ele e tal. Aí ele falou assim, aí eu falei, eu quero fazer uma foto tua. Aí ele falou, qual é, não sei o quê. Não é pra, tipo assim, pra mandar pra polícia, não, pro jornal, não sei o quê. Não, não. É uma foto pra um projeto. Eu falei do projeto pra ele. Aí eu falei, espera aí 10 minutos, 5 minutinhos que eu vou ali em casa. Aí corri em casa, fui correndo. Tipo, nesse dia eu corria, cheguei em casa e aí peguei lá o equipamento, né? E desci pra ir Aham. fazer a foto dele. E aí foi engraçado. Tipo, essa foto, por exemplo, é uma das que não, meio que não deram certo no padrão que eu queria. Era meio-dia, tá ligado? Tipo, o sol estourando em todo canto. Podia dar a luz de flash que fosse, que Que não não ia tava fazer nem compensando. cócegas. Não tava compensando, não. Aham. Aí eu fui e comecei a fazer a foto e piava. E aí foi passando o carro da polícia. E eu, ai, coloca a sombrinha assim e tal. E ele começou a colocar pro outro lado, como se fosse pra polícia não ver ele, tá ligado? Eu tenho essa Aham. foto, é bem engraçada a foto que ele tá meio que tampando o rosto assim. Essa é uma Uhum. história que eu marcou muito. Depois ele foi assassinado, tipo, por um outro morador de rua, numa briga e tal. Qualquer dia eu vou postar essa história, porque é um personagem que eu gostava muito, tipo assim, ele era muito interessante. Ele cantava rap, ele rimava coisas na hora, assim. Faz um rap aí com o meu nome, e ele começava a mandar um rap, era muito massa. E teve outro personagem, que é do Recife, que é Miró da Muribeca. Eu fiz um cianótipo com Ah, a foto que eu fiz dele. aham. Esse não ficou Ah, tá muito aí, bom, que não, mas eu vou massa. melhorar ele depois. Massa. Essa foto, eu conto que é a foto que eu encontrei em Miró. Como é que eu escrevi sobre isso? Eu escrevi um trechinho já. Que é um cara que eu fotografei sem ter encontrado. Tipo assim, eu fotografei ele sem ter encontrado. Eu ia pro Recife, eu tava com. Eu tinha uma conexão no Recife, né? Eu tava indo pra Londrina. Eu tinha tipo 5 horas de. 5 horas de espera, né? Entre um voo e outro. É. Aí ele. Antes de viajar, eu entrei em contato pela página do Instagram dele. E aí é uma galera, uns amigos dele que tomam conta da página, né? Os amigos dele me passaram o contato dele telefônico. E aí eu liguei pra ele, né? Ai, Miró e tal, expliquei pra ele o que era o projeto. Aí ele falou, ai, lá no Pátio Santa Cruz, 4 horas. Aí eu falei, beleza. Tipo, eu cheguei no aeroporto, era tipo 2 horas da tarde, peguei metrô, tá ligado? Aí desci na estação central ali e fui andando lá pro Pátio Santa Cruz. Aí encontrei Miró. Aí Miró chega pra mim, aí eu expliquei o que era o projeto e tal, dei a sombrinha pra ele, ele segurou a sombrinha como eu fiz, fez lá as bugangas dele, tipo que ele gosta de fazer umas caretas, né, performático, é muito performático. E aí ele fez lá vários gestos, tipo assim, a menina falou aqui, Miró é fantástico. Eu sou muito fã de Uhum. Miró, acho que tipo, é o meu poeta preferido da contemporaneidade e tal. E Merece um ele tiro quem inventou a bala. realmente. Aí eu Aham. fui, Miró fez todas as mungangas dele lá, e aí eu fui guardar o equipamento, ele tava tomando uma cerveja, eu falei, vou pagar a cerveja de Miró, vou sentar e tomar uma também para comemorar, né? E, tipo, ele tem problema com alcoolismo, né? Tipo, não é legal pagar tipo, bebida pra ele e tal. Quando... Mas eu ia tipo, pagar que ele já tinha tomado e eu ia comprar uma pra mim, sentar ali perto dele e ia pra conversar um pouco com ele, né? Porque, como eu falei, eu gosto de traçar um perfil do personagem. Sendo que Miró já é um Uhum. personagem público, né? Eu tenho como pegar vários dados sobre ele. E aí, quando eu tava guardando equipamento, Miró desapareceu. Do nada. Até a cerveja e o copo dele ficaram ali. Eu pensei que ele tinha ido no banheiro. Aí eu perguntei pro Uhum. garçom. Aí o garçom disse, não, ele foi embora. Aí o garçom começou a falar sobre ele. Aí o garçom me contou que ele tem uma hora, algum momento ali que ele tá bebendo e ele fala, vou dar um ninja. Tipo, dar um ninja sumir. Então, do nada, Miró desaparece. Tipo, e é um bar que ele frequenta, então o cara anota lá a conta dele, depois ele volta e paga. E aí eu, caramba, e aí o cara começou a falar, tipo, já tinha trabalhado em outro bar que ele frequentava, e foi contando várias histórias. E aí eu vou aqui no celular só anotando as histórias, né? Peguei o nome do garçom e tal. E aí, quando eu vou saindo, tem um outro personagem que surge do nada e fala, ei, tira uma foto minha. Aí eu, tipo, tava saindo e tal, aí ele falou, vai, tira, eu já dei até uma entrevista que eu sou o sósia do Caneta Azul. Aí eu olhei pra ele, Caneta Azul é aquele personagem, né, da música Caneta Azul, Azul Caneta Caneta, extra azul, bala azul pra valeta. caneta. Aham.
Aí eu olhei pra cara dele e ele era igual Caneta Azul, cara. Aí eu peguei e falei, não, eu vou ter que tirar uma foto dele. Aí ele começou a rir, aí começou a me contar que ele participou ele foi figurante no filme Lisbela e o Prisioneiro, né? E aí ele começou a me contar histórias do filme, falar a cena que ele participa, que ele aparece, assim, é bem rápido, assim, mas ele contou qual era a cena, me passou o número dele, falou que quando eu fosse pro Recife, ele me levar para apresentar outras coisas. Aí foi um personagem, assim, que eu gostei muito também, qualquer dia eu vou contar essa história. Massa. Deixa eu te perguntar, né? Você falou da referência e tal. E quais são os próximos caminhos pro Sem Sombra de Dúvida? Então, cara, agora durante a pandemia ainda, né? Eu tenho ideia de fazer alguns personagens, tipo, outro dia eu saí de bicicleta, fui no centro, tem um calçadão aqui de Campina Grande também. Já vi vários que eu quero fotografar, tipo assim. Nossa, aí eu saí fotografando com o celular e postei nos stories alguns, tipo assim, só pra guardar. Mas eu tô com uma ideia de, tipo, ter um outro elemento que signifique a pandemia, né? E aí eu tô pensando na ideia de usar uma luva, sabe aquelas luvas nitrílicas, tipo uma luva preta, pra ele segurar a sombrinha, alguma coisa assim. Tô esperando a pandemia amenizar um pouco mais. E também eu tenho que Uhum, tem que ter um dia que eu acorde e diga, eu vou fazer isso agora. Tipo assim, vai ter um dia que eu vou uhum. acordar um sábado e eu vou dizer, pronto, vou no centro fazer essas fotos. E aí eu vou. Mas aí eu sou muito do aqui e agora, sabe? Tipo, eu não fico projetando Uhum. muito. Ai, semana que vem, se eu deixar pra. É igual a Miró. Miró fala que ele tem uma. Se ele não escrever um poema agora, depois ele não escreve mais. Ele fala que fica com uma TPM poética, tá ligado? Eu fico com a TPM poética no poema. Então, tipo, tem Que que ser o massa. aqui e agora. Aí ele fala, se eu deixar pra Uhum. escrever a semana que vem, eu não faço mais. Então, tipo, eu tenho muito isso. Tipo assim, eu vou acordar hoje, vou acordar bem zen, assim, e vou dizer, ai, caramba, vou pro centro fotografar. E eu vou e vou fazer, tipo, 5, 6 fotos e voltar pra casa feliz da vida, sabe? É meio que isso. Massa, massa. Você falou, a gente conversando também, você falou que você tem um outro projeto que é inédito, que você já conversou em algumas outras mídias e alguns outros locais, que é o Liberdade de Expressão, né? Eu queria que você falasse um Isso. pouco sobre o Liberdade de Expressão, que é outro projeto autoral seu. Então, na verdade é assim, essa é uma exposição, ia chamar Liberdade de Uhum, Expressões, aí ia ser esse projeto, uhum, sem sombra de dúvidas, e o nome do outro projeto é Retratos de Memórias do Bairro da Liberdade. Aí os uhum. dois juntos iam integrar a exposição Liberdade de Expressões. Esse outro Entendi. projeto é um projeto que eu iniciei aqui no bairro também, que, pronto, esse é muito inspirado no projeto do Orlando Brito que eu falei, que é o Senhoras e Senhores, que ele fotografou pessoas idosas e tal, artistas brasileiros. Esse é totalmente inspirado nele. E aí eu peguei Senhoras e Senhores, na verdade não tem nenhuma senhora. A minha ideia era pegar senhoras e senhores do meu bairro, que trabalham aqui há mais de 30 anos. Então, eu peguei, por exemplo, o seu Rafael, que é o senhor que eu ficava lá na barraca dele, que ele conserta panela. Acho que ele foi o primeiro. Aí tem, por exemplo, o senhor que conserta máquina de datilografar. Aí tem o senhor que conserta guarda-chuva, que é o que montou a minha sombrinha, né? Tem também. Ah, são 10 personagens que eu tenho. Tem um que tinha um bar, ele faleceu, acho que tem uns 2 meses. Não, tem mais, tem uns 6 meses. Já faleceu, ele tinha um bar, que o bar dele era bem antigão, sabe? Um monte de garrafa antiga, assim, nas prateleiras ao fundo. Ele tinha 90 anos, eu acho, quando eu fotografei. 90 ou 92, quando eu fotografei. Então também é essa ideia de contar as histórias desses personagens, né? Tipo, quanto tempo você trabalha aqui, como você começou, quais são os seus desafios, essas questões todas. Por exemplo, o senhor que consertou a minha sombrinha, agora, tipo assim, ele já tinha dito, ele falou pra mim umas 2 ou 3 vezes quando eu fui lá, tipo assim, porque às vezes quebra uma haste, aí você volta lá pra ele remendar. Às vezes tem que trocar o cabo uma vez quebrou, cara. Tipo, não lembro o que aconteceu, o cabo quebrou. Então eu voltei lá nele pra ele colocar outra haste. Mandei fazer outra haste pra ele encaixar. Então ele tinha me falado que se eu precisasse eu podia ir lá, mas que ele ia parar de consertar a sombrinha. Então são personagens que, tipo, eu lembro da minha infância, tem vários que tipo, foram sumindo, né? Tem vários personagens que eu lembro
que eram idosos que eu frequentava e que foram sumindo. Então, eu quis fazer esse registro. Então, a minha marca é, tipo, ter mais de 30 anos de atividades aqui no bairro. Por exemplo, tem um fotógrafo, o apelido dele é Neguinho. Aí eu fui lá e Neguinho, fiz a foto dele com aqueles cavalinhos, cara. Tipo, aqueles fotógrafo que usa uns cavalinhos, pronto. E eu Criança, tenho né? foto naquele cavalinho quando eu era criança. Aham, Então, aham. tipo, é tipo isso que eu gosto de fotografar. Eu tenho 10 desses personagens, mas tem outros que eu quero fotografar. Tem algumas senhoras que eu quero fotografar, mas sempre as senhoras são mais vaidosas. Tem Dona Lourdes, tipo, ela dava para entrar no Sem Sombra de Dúvidas e nesse, porque ela Uhum. é um ícone da escola de samba do meu bairro. Meu bairro tem uma escola de samba. Então ela é o ícone maior, assim. Ela é costureira e tal. Ela faz bonecas para vender, tipo de pano. Ela é uma artesã, na verdade. Então ela entraria Uhum. como um ícone da escola de samba e como uma artesã, sabe? Tipo, mas ela não. É, Ah, eu tenho que pintar meu e, cabelo, eu tô feia. aham. E o que é legal desse projeto que você comentou comigo, que são profissões que estão se tornando Exato, obsoletas, né? Isso é exato. que é legal. Então vai ficar realmente algo bem antropológico para daqui É, a, sei lá, eu fui dar aula, eu acabei de fazer uma turma de fotógrafo mirim lá no eu vi, Senac, cara, e incrível, achei muito bonitinho. meu irmão, você não tá entendendo. Eu falando de coisas que as pessoas falam assim, eu não sei o que que é isso. E coisa assim da minha, nem da minha infância, da minha adolescência. Eu dei aula para criança de 7 anos, 8 anos, então elas não sabem nem o que que é CD, MP3 player. Eles não sabem o que que é MP3, sabe? Eles não pegaram. E a geração Spotify. E eu fiquei assim, rapaz, eu tô ficando muito velho. Tô lembrando meus tios e meu pai que falava, ah, isso aí, hoje a vida é uma maravilha, né? E eu acabava falando dessa maneira. Mas muito massa essa ideia desse projeto e eu espero que você desenvolva, né? Vote nos editais aí para poder deslanchar, porque força tem, é só, né, sentar aí para poder trabalhar. E deixa eu te perguntar, né? Como é que a gente faz? A gente está chegando no final da nossa live, né? Já passou um pouquinho de uma hora. E eu queria saber como é que a gente faz para poder acessar esse sem sombra de dúvida, né? E como é que a gente faz para poder te contactar, caso alguém queira conversar contigo, trocar uma ideia, ou eu moro aqui em Recife, tem um personagem massa que eu já conheço, talvez você vá gostar, ou moro, sei lá, ia falar Florianópolis, não, é Londrina, em Londrina, e tem um personagem, alguém que conheça algum personagem, ou sei lá, esteja assistindo a nossa live agora e seja um personagem, para poder trocar essa ideia contigo, né? Seu contato e o contato do projeto. Dois projetos. Então, cara, eu sou a pessoa mais simples de achar. Tipo, meu Instagram já tá aqui, né? O @Razek_Pérez. E o do Sem Sombra Uhum. de Dúvidas é @Sem Sombra de Dúvidas. Tipo, isso é um dos Tudo assuntos que eu junto. mais gosto de conversar na vida. E quem quiser conversar é só chamar ali no direct que a gente perde horas aí falando sobre isso. Massa. E deixa eu te perguntar, você quer fazer alguma divulgação? Tem alguma vaquinha em andamento? Não, até agora Alguma, não, tá fazer tranquilo. algum pedido? Mas Não, eu só pretende, tenho a ó, daqui a agradecer 6 aí meses. pela. Tá. Não, tá tranquilo. Só tenho a agradecer aí pelo convite. Tipo, você é um cara que eu considero muito, assim, um cara incrível. E agradecer às pessoas que estão aí assistindo. Eu vi várias pessoas aí comentando, mas não dá para ir respondendo todo mundo à medida que a live está acontecendo. Mas obrigado aí, galera. Um abraço em todos. Massa. Eu queria agradecer todo mundo que participou. Eu também vi alguns comentários, mas aqui o Instagram é muito pequenininho, então sobe muito rápido, né? Queria agradecer todo mundo que participou da live, comentou, que gostou. Pode apertar aí o coraçãozinho para ver se sobe um pouquinho a nossa abrangência não, esqueci o nome. Nosso engajamento, né? E queria agradecer mais uma vez Júlio César Pérez, também conhecido como @Razek Pérez, por ter aceitado o convite. Foi massa, é sempre um prazer conversar contigo e que em breve a gente possa estar junto ou fazer mais bate-papos como esse. Certo? Lembrando que essa live ela vai estar disponível no meu canal em Valeu. breve, numa Foi ótimo. sexta-feira, que eu tenho pego esse material e colocado no YouTube. Caso você queira trabalhar e ouvir a gente conversando, como se fosse um podcast, né?
ele fica disponível no YouTube também, além de estar aqui no meu IGTV, certo? Muito obrigado, agradeço a todos vocês aí que estão batendo palminha, dando coraçãozinho, obrigado e até a próxima. Bom final de semana para vocês. Valeu, abração, velho. Valeu, valeu.